Jesus tirou a foto, está gravado no céu. Tem jeito de escapulir, não. Amém, gente? Deixa eu compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Desde o mês de dezembro, Deus impeliu muito meu coração para ler o profeta Jonas. Veio no meu coração, a mente, ler o profeta Jonas. E eu fui lendo, todos os dias eu li os 4 capítulos. Não sei por quantos dias que eu fiz isso, mas fiz isso de forma recorrente, sem entender o porquê. E foi quando nasceu 3 ministrações no meu coração. A primeira foi essa, no início de dezembro. Essa que eu vou compartilhar. E na proximidade da virada do ano, o Senhor me deu uma palavra para a virada do ano em cima de Jonas, e no domingo passado também. E essa é a última das 3 mensagens que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. A primeira mensagem nós falamos sobre realinhar o nosso coração para viver o novo de Deus. Realinhar o nosso coração para viver o novo de Deus, baseado na vida de Jonas. Tudo que Deus prometeu para ele, liberou e fez na vida dele, só aconteceu quando ele realinhou o coração dele. No domingo passado, nós aprendemos sobre as mudanças necessárias desse processo. Existem 3 mobilizadores de mudanças. Quem lembra alguns deles aí? Quais são os 3 mobilizadores de mudança na vida do homem? Um deles é a dor, a outra é o medo e o outro? A consciência. Diga comigo, dor, medo, só quem está vivo, consciência. Glória a Deus. Dor, medo e consciência. Qual deles é mais, qual que seria o cenário ideal para se mover? Da consciência. Então a gente precisa entender isso, esses princípios. E existem 3 fases da vida de Jonas que nós aprendemos também. A primeira fase, Jonas corre de Deus. A segunda fase, Jonas corre para Deus. E na terceira fase, Jonas corre com Deus. Então, primeira fase, Jonas corre de Deus, fugindo do chamado. Segunda fase, Jonas corre para Deus. E depois ele corre com Deus. Então, nós finalizamos assim no domingo passado. E hoje eu quero falar sobre esse Jonas correndo com Deus. O chamado de Jonas. O exercer a missão depois que você se rende ao chamado da salvação. E eu quero convidar você a abrir no livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento, no final dele. Achando aí Daniel, você vai ver Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Depois vem Miqueias, Naum, Abacuque. Se você for parar em Miqueias, vai voltando um pouquinho. Está aí, Jonas. Capítulo 1, nós vamos reler, que eu já li esse texto com vocês. Nós vamos ler os 3 primeiros versos. Depois nós vamos ler o capítulo 3. Pode permanecer assentado. Quem achou, diz achei. A palavra do Senhor diz assim, Jonas 1:1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois a passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo de número 3, a gente sabe que discorre o capítulo de número 1, ele dentro do barco, dormindo de boa, começa a tempestade, então os marinheiros começam lá a perceber o que poderia acontecer, até que Jonas fala, é por causa de mim, e eles jogam então Jonas dentro do mar, no meio da tempestade, Jonas é engolido por um grande peixe. Esse grande peixe, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas ora dentro do grande peixe, e esse grande peixe vomita Jonas na cidade de Nínive. E aí o capítulo 3 segue. Depois que Jonas é vomitado da cidade de Nínive, veio, capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o verso 5. Vamos ler a parte A juntos, 1, 2, 3 e... Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor, até criança. Chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Olha o poder, o impacto da mensagem que Jonas pregou. E fez, verso 7, fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, provem, melhor dizendo, coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Então os animais foram
chamados a jejuar aqui, tiveram que jejuar. Verso 8, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10, vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes, 1, 2, 3, e viu Deus o que fizeram, como se converter do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Graças a Deus, misericórdia do Senhor. O Senhor fale conosco como já oramos através da sua poderosa palavra. Amém? Então, nós vamos falar sobre correndo com Deus, os aspectos aí do chamado. Vamos aprender sobre isso na nossa caminhada. Primeira coisa que eu gostaria de deixar afixado no nosso coração é que todo cristão é chamado por Deus. Vamos dizer, só as irmãs vão dizer isso. Todo cristão é chamado por Deus. 1, 2, 3 e... Agora os varões aí, os homens. 1, 2, 3 e... Todo cristão é chamado por Deus. Essa é uma verdade bíblica e irrevogável, de que todo cristão, ele é chamado por Deus. Para que a gente possa ter uma maior clareza de compreensão, eu quero, permita-me aqui, categorizar essas chamadas de Deus em 3 tipos distintos. O primeiro chamado de Deus na nossa vida, o primeiro chamado de Deus, é um chamado... Primeiro chamado de Deus é um chamado que eu vou dar o nome aqui de chamado geral. Chamado geral, é o primeiro chamado de Deus. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para todos. O primeiro chamado de Deus é o chamado geral. O que seria o chamado geral? É o chamado extensivo a todas as pessoas. Todas as pessoas, elas são chamadas ao arrependimento e à salvação. Todas as pessoas recebem esse convite. Tanto que o ide de Jesus é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o chamado de Deus é extensivo a todas as pessoas. O primeiro chamado de Deus é o chamado geral, para o arrependimento. Quem está anotando, anote Atos 17:30, que diz assim, ó, mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar, que se arrependam. Olha, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Chamado geral, um chamado para o arrependimento e para a salvação. Outro texto que fortifica essa verdade, 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 3 a 5, que diz assim, ó, porque isso é bom e agradável diante do nosso Senhor e o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então mostra aqui para a gente, mais uma vez, o desejo, o chamado de Deus a todos os homens para o arrependimento e para a salvação. Quando a pessoa atende, impelido, obviamente, alcançado pela graça, impelido pelo Espírito Santo, atende esse chamado ao arrependimento, à salvação, automaticamente ele já é chamado, ele já é inserido em outros chamados. Por exemplo, ele já é inserido no chamado de ser, deixa eu melhorar aqui, um chamado de ser filho de Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês me ajudam, gente? Amém ou não amém? Serem feitos filhos de Deus. Romanos 9:26 diz assim, ó, e sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, assim serão chamados filhos do Deus vivo. Então, quem atende ao chamado geral, que é o arrependimento e salvação, automaticamente ele já é conectado ao chamado de ser filho de Deus. Ele é chamado também à liberdade em Cristo. A liberdade, ou seja, não ser aprisionado pela religiosidade. Ele é chamado também, além do chamado de ser filho, de liberdade, ele é chamado para fazer parte do reino de Deus. Ele é inserido no reino de Deus com a salvação. Reino de Deus, aqui tem um dia, reino de Deus. E ele é chamado para a festa no céu, que é as bodas do Cordeiro. Festa, vou colocar nos céus aqui. E a gente poderia colocar aqui tantos outros chamados conectados quando nós aceitamos o chamado para o arrependimento. Você vai ver Gálatas 5:13 falando assim, ó, portanto vós irmãos, fostes chamados à liberdade. Você vai ver Hebreus 2:11 e 12 falando assim, Deus os chamou para o seu reino e para a sua glória. E você vai ver Apocalipse 9:19 dizendo, bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Então qual é o primeiro chamado que a gente deu o nome? Chamado geral ou universal, se você
preferir. Acho que geral pode ser. O segundo, eu vou dar o nome de chamado ministerial. A primeira chamada, ministerial. Ministerial. O homem não consegue fazer duas coisas, já está comprovado aqui diante dos irmãos, né? Ministerial. O que é esse chamado? É o chamado para o serviço. Quando eu aceito, quando eu me entrego a vida a Cristo, arrependo e sou alcançado pela graça, eu sou chamado para o servir no reino. O servir no reino. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu sou chamado para frutificar. Não fostes vós que escolhestes a mim, João 15,16, mas eu que escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós fazemos parte da igreja de Cristo, sim ou não? Nós somos corpo de Cristo, sim ou não? Sim, e como parte do corpo de Cristo, cada parte do corpo tem uma função. Se você falar comigo que não, vamos pegar ali uma peixeira. Não, acho que esse dedo aqui não tem função nenhuma, não. Vamos arrancar. Toda parte do corpo tem uma função, sim ou não? O olho tem função, sim ou não? A boca, o coração, tem função. Uns mais vistos, outros menos vistos. Às vezes os menos vistos são mais vitais ainda do que os mais vistos. Mas todos têm uma função. Então, quando nós entregamos a vida a Cristo, nós fazemos parte do reino, nós somos convidados para fazer parte do reino, inseridos no reino, somos corpo de Cristo e temos um chamado para o serviço, chamado para o serviço. Então, todo cristão tem um chamado, não é só pastor, não é só missionário, todo. E por último, terceiro, categorizando aqui os 3 níveis, eu vou dar um nome aqui de integral, para poder, talvez até criar aí uma forma mais clara de entender, e também ficar aí a linguagem mais fácil de memorizar. O integral seria o quê? É o chamado que Deus faz de forma específica a pessoas para viver de forma integral no reino. Para viver de forma integral no chamado. Por exemplo, ele chamou Jeremias como um profeta para viver integralmente como aquilo, como Isaías, como ele chamou Pedro, como ele chamou os apóstolos, como ele chamou o apóstolo Paulo. Então existe dentro dessa chamada aqueles que todos são chamados para o serviço, e existem alguns que dentro desse chamado são chamados para viver de forma integral. Talvez hoje seria, como por exemplo, o Farley vive integralmente. Atendeu o chamado da salvação, impelido pelo Espírito, para servir no reino, e está servindo de forma integral. Qual que é a pergunta, pastores, missionários e etc. Qual que é a pergunta que a gente precisa fazer? Qual desses 3 chamados mais faz sentido para você hoje? Chamados por Deus, todos nós somos. Qual desses está ecoando e que você precisa se render a Ele hoje? Será que é o da salvação? Do arrependimento? Do alinhamento com Deus? O coração com Deus? Será que você já foi alcançado pela graça, está alinhado com Deus, mas talvez você ainda não está se posicionado para servir no reino? Esse aqui é um chamado para todo cristão é chamado por Deus. Ou quem sabe tem pessoas aqui que Deus tem um chamado de forma específica ou integral para a sua vida. Independente de qual desses faça mais sentido para você na noite de hoje, a grande questão é que Deus tem um chamado para realizar na sua vida. Deus tem um propósito para realizar não só em você, mas tem um propósito para realizar através de você. Ele te alcançou com a graça dele, para que você possa viver algo, ou viver um propósito que vai além de você mesmo. Ronaldo Lidório, um dos missionários que inspiram tanto o nosso coração, da igreja presbiteriana, ele plantou uma igreja na aldeia de Concombas, uma aldeia indígena na África, onde eles não tinham nem escrita ainda pronta, alfabeto, eles não tinham. Ele criou a escrita, ele se conectou com o povo, levou lá, plantou, falou de Cristo, eles nem sabiam o que era Cristo. Ronaldo Lidório, certa feita, ele escreveu a seguinte frase: todos os cristãos têm ao menos uma vocação, um chamado, um propósito estabelecido por Deus para a sua vida. E ele segue dizendo: não existe crente sem função no reino. Todos
todos foram chamados para glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. Diga comigo assim: todo cristão foi chamado para glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. A gente precisa entender isso. Qual que é o grande embate dessa questão? É que muitas pessoas, elas tentam resistir a tais chamados de Deus na sua vida. O grande embate dessa questão, seja o da salvação, seja o de servir, do serviço, seja o de integral, muitas pessoas tentam se esquivar. Pessoas que arrumam várias desculpas, que nem mesmo ela cai nas desculpas dela. Ela fala: não, eu não posso, porque eu estou envolvido nisso, estou envolvido naquilo outro, estou não sei o quê. Por causa. A gente é um monte de desculpa, mas no âmago, você sabe. Você sabe que não é esse motivo pelo qual você não se posiciona. Se a gente não consegue arrumar desculpas para Deus, para nós mesmos, enganar a gente mesmo, quanto mais o nosso Deus. Então eu quero declarar nessa noite que Deus nos trouxe ou nos conectou, como conectou pessoas aqui, mais de 100 pessoas que estão acompanhando online. Deus nos conectou aqui nessa noite para dizer: chega de tentar resistir o chamado meu na sua vida. Chega de tentar protelar, se esquivar do que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Se esquivar do chamado de Deus é decidir viver frustrado na vida. Se você quer ter um ano de 2022, o melhor ano da sua vida até então, você precisa se posicionar sobre a seguinte esfera: eu vou me lançar no chamado de Deus, seja de salvação, seja ministerial, seja integral, porque a vontade dele não é minha, e não a minha é boa, perfeita e agradável. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: Deus tem um chamado na sua vida. Cutucar pode. Deus tem um chamado na sua vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está claro? Jonas, gente, Jonas, que é o nosso personagem aqui, é alguém que, tendo sido chamado por Deus muito claramente, ele não queria ir. Jonas não queria pregar, e o Jonas tem um agravante: ele não queria nem mesmo que o povo se convertesse. Mais grave ainda, e mesmo assim não conseguiu fugir. Ele não queria ir, ele não queria pregar, e ele não queria nem que aquele povo conhecesse a Deus, que aquele povo se rendesse ao Senhor. Tanto que o capítulo 4, verso 1 diz assim: quando o povo se arrepende, Deus se arrepende, como diz aqui, do mal que ele havia proposto, o texto diz: desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. A gente percebe que Jonas, ele foi o único pregador da história que ficou frustrado com o seu sucesso. O cara ficou triste com o sucesso dele. Por quê? Porque ele prega um sermão que só tem 5 palavras no hebraico. 5 palavras no hebraico. No português é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele só fala isso. A cidade leva-se 3 dias para se percorrer. Ele faz isso em um só dia. Ele percorre um trecho da cidade em um só dia. Prega 5 palavras apenas. Faz aquilo daqui. Faz esse anúncio da mensagem. Pessoas que nem ouviram diretamente dele se rendem ao Senhor. O rei recebe a mensagem por boca de outro que nem era do profeta, se rende ao Senhor, e toda a cidade se converte. Toda a cidade se converte e se rende, e Jonas fica frustrado. A gente fala assim: mas Jonas, camarada ruim, né? Mas a gente sabe que mesmo não sendo justificável, vale a gente destacar que vocês já sabem, nós comentamos isso no domingo passado, se não me falha a memória. Existe um contexto histórico. Existe um contexto histórico que fizesse com que Jonas não quisesse que essa cidade se convertesse. Óbvio que isso não é justificável, mas a gente precisa pontuar, porque os ninivitas eram inimigos cruéis. Muitos estudiosos, historiadores acreditam, por causa dessa resistência ferrenha do coração de Jonas, que os ninivitas, eles devem ter matado ou maltratado, violentado até mesmo pessoas da família de Jonas. E por isso que Jonas está tendo essa resistência muito forte, para não se render ao chamado. Mas Deus, irmãos, não opera onde você espera que Ele opere. Deus opera onde Ele deseja operar, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. O que nós precisamos é simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor.
Talvez você entrou aqui nessa noite, e muitos de nós, eu tenho certeza que todos aqui querem ver o arrependimento das pessoas. Quem quer ver aqui a cidade toda se rendendo ao Senhor? O Brasil servindo ao Senhor, todo mundo. A sua família se rendendo ao Senhor. Todos nós. Diferentemente de Jonas, nós queremos ver o arrependimento. Nós queremos ver a salvação de vidas. Só que nós, às vezes, não queremos ir. Muitos de nós queremos ver, mas não queremos ser ativos nessa ação. Muitos de nós queremos ver, mas nós queremos que outros façam aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o que a gente tem visto na igreja atual, infelizmente, é que o comodismo e a passividade tem sido uma marca terrível nas igrejas hoje. Na vida dos cristãos hoje, nós temos muitas pessoas que são espectadores do que Deus está fazendo no mundo, mas Deus nessa noite, querido, está nos chamando para deixar de sermos espectadores e se tornar agentes de salvação de Deus na terra. Esse é o chamado de Deus para o nosso coração. Quero convidar o Rodrigo Pufineza para poder vir aqui, para a gente poder orar sobre essa palavra, para a gente poder ministrar alguns pontos importantes do chamado de Deus. Então entenda isso, você não vai encontrar plenitude na vida se você não se render ao chamado de Deus, não se encontra. Repita após mim assim, quem foge do chamado, vive frustrado. Vamos dizer essa frase juntos, 1, 2, 3 e... Quem foge do chamado, vive frustrado. Vive frustrado, seja qualquer um deles, geral, ministerial, integral, foge do chamado integral, foge do chamado para servir. Você vai fazer, vai envolver com as coisas só para você, vai envolver na sua vida profissional, vou estudar, vou não sei o quê, e não se posiciona no seu trabalho para fazer Deus conhecido, você não se posiciona no reino para poder cumprir o seu propósito. Não há plenitude de vida. Não há plenitude, não há satisfação, não há realização. Só há frustração, resistir o chamado de Deus. E Jonas é prova disso, gente. O cara resistiu. Foi só de mal a pior, como diz. Na alma, no coração, tudo na vida dele. Não vale a pena. Eu quero destacar nessa noite, para a gente poder pontuar de forma mais clara possível. Anotar aí, quem anotou. Qual desses 3 chamados aqui mais faz sentido para você? Talvez hoje o Senhor vai colocar no seu coração aí, para você se render ao chamado do arrependimento. Arruma tanta desculpa, tanta coisa te aprisionando, e Deus está falando com você. Chega, até quando? Está valendo a pena? Você sabe que não. Não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja. Tem a ver com um Deus que nos criou e colocou dentro de nós, gente, um espaço que é do tamanho dele. Você pode tentar colocar tudo, dinheiro, sucesso, bens, casa, carro, viagem. Não vai preencher bebida, mulherada, sei lá. Não vai. É furada fugir de Deus. É viver frustrado. Quais são os aspectos do chamado de Deus? Quais são esses aspectos que a gente precisa entender? Primeiro, aspectos do chamado. O primeiro aspecto do chamado de Deus é que o chamado de Deus, ele tem origem divina, sua origem em Deus. Eu vou explicar isso aqui. Origem em Deus. Isso aqui é muito relevante a gente entender. O texto, por exemplo, vou falar aqui com base na vida de Jonas. O texto está escrito assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, de quem que veio a palavra? Do Senhor. Então, o texto já começa, o livro de Jonas já começa mostrando que o chamado, ele vem do Senhor. Não foi uma ideia de Jonas. Não foi uma estratégia. Foi um propósito de Deus. A palavra vem de Deus e não da cabeça de Jonas, mostrando que o chamado não é uma ideia divina, não é uma ideia humana, perdão, é uma ideia divina. Por quê? É o Espírito Santo quem faz.
É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que, ao nos transformar, nos lapidar, é Ele que nos concede o dom, sim ou não? É Ele que nos concede o dom. É Ele que nos dá o talento, conforme o seu propósito. A Bíblia é clara em dizer que é Ele quem faz. Quando nós estamos desempenhando a missão, é Ele quem nos usa, é Ele quem fala. É Ele quem transforma as vidas, é Ele que nos direciona, é Ele que age. Então não é o homem que escolhe ir, é Deus que nos convoca para ir. Não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós outros. E isso deve trazer no nosso coração alento e encher o nosso coração de fé. Por quê? Porque projetos humanos podem não dar certo. Talvez a gente faça um empreendimento, a gente começa um projeto, e esse projeto pode dar certo como não pode dar. Mas o projeto de Deus, a vitória e a provisão é certa. Se vem de Deus, já deu certo. Se vem de Deus, nós não precisamos temer. Então não precisa, não há porquê você temer ao chamado que vem de Deus. Não há porquê você evitá-lo. Não há porquê você resistir, porque isso não vai ser ruim para a sua história. Pelo contrário, como nós dizemos agora há pouco sobre Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O chamado de Deus, o que vem de Deus na verdade, vem munido de provisão. Então se o Senhor chamou, eu só vou me render, porque Ele vai dar a provisão. Elias vai lá e cumpre aquilo que Deus mandou fazer. Não cairá chuva sobre a terra. E quando ele vai para o Ribeiro do Querite, o Ribeiro do Querite começa a secar. Ele não tem lugar para comprar e nem para poder consumir alimentos, porque ele está no deserto. O Senhor manda um corvo trazer no bico, trazer lá no bico dele um alimento que o próprio corvo come, que é carne, para poder alimentar o profeta. Olha, não engole não, corvo, alimenta o meu profeta, porque estava na vontade de Deus. 400 anos no Egito, 430 anos, não tem um milagre registrado no momento em que o povo está fora ali do propósito de Deus. Mas quando o povo entra no deserto, é melhor o Egito, é melhor o deserto com Deus do que o Egito sem Deus, porque no deserto, 40 anos no deserto, todo dia tinha provisão. O povo acordava, o maná estava caindo, o alimento que o povo precisava caía lá, a nuvem todos os dias sobre o povo, porque o que vem de Deus vem munido de provisão. Então você não precisa temer. Você não precisa falar, meu Deus, será que vai dar certo? Será que o Senhor vai, eu vou conseguir me manter? Será que o Senhor mantém, o Senhor dá provisão, o Senhor nos capacita. A intervenção do sobrenatural acontece quando nós nos lançamos no chamado de Deus. Seja ele qual for, o que vem de Deus, meu irmão, o diabo não prevalece. O que vem de Deus, a frustração não prevalece, não permanece na nossa alma. O que vem de Deus pode levantar os inimigos, pode potestades, principados, obra de macumbaria, nada vai tocar, porque aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Agora, viver fora da dimensão de Deus, nós nos tornamos vulneráveis. Então a preocupação que a gente precisa ter é se Ele está no barco da nossa história. O que vem dele é bom, é perfeito, é agradável. Por que temer? Lançar aquilo que é o melhor. Gente, é o Deus que conhece o fim desde o começo. Eu não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo lá fora. Eu não consigo perceber. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, 10 minutos comigo. Mas o Senhor que me chama, Ele sabe do meu futuro, Ele sabe do amanhã, Ele projetou todos os dias. Por que resistir ao chamado dEle? Seja para a salvação, seja para o servir, ou seja para a integralidade daquilo que Ele me chamou. Por quê? O que chamou sustenta, o que chamou capacita, o que chamou faz milagre quando tudo se torna impossível, o que chamou viver a vontade dEle é perfeito, é agradável, é satisfatório, é realização plena. Aspectos do chamado de Deus. O chamado de Deus, ele tem origem em Deus. O chamado de Deus, ele é pessoal. Eu vou acelerar aqui, para a gente poder orar sobre essa palavra. O chamado de Deus, ele é pessoal. Grave isso, pessoal. A palavra do Senhor veio à sinagoga. Está escrito aí? A palavra do Senhor veio a Jonas.
Deus chama indivíduos e não estruturas. O chamado é tão pessoal que, para o profeta não ter dúvida, tem até filho de quem ele é. O texto deixa registrado. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Não é por acaso tem não. Se tiver outro Jonas, não vai ter dúvida nenhuma. É você mesmo que Deus está chamando. É você mesmo que Deus está queimando o seu coração aí. Deus está falando desde o início da mensagem. É você mesmo que Deus está chamando. É claro, é um negócio que queima no peito, como aquela canção de que não nos dá descanso. Então guarde isso na sua mente. Deus chama pessoas e não coisas. Deus chama gente e não estruturas. Nós não podemos delegar para a instituição eclesiástica o que Deus confiou a mim a fazer. Não, é a igreja que tem que fazer isso, que tem que evangelizar. É a igreja que tem que aconselhar. É a igreja que tem que ajudar. É a igreja que tem que fazer ação social. Ei! Deus não chamou a instituição, não. Deus usa as pessoas para que essas instituições tenham uma amplitude ainda maior. Mas Deus chama pessoas. Então, tanto é que a prestação de contas é denominacional. Agora, chegou a grande noite do juízo final, prestação de contas. Quero chamar aqui a Igreja Presbiteriana Renovada. Vem aqui, traga a placa, por gentileza. E aí, igreja, o que você fez? É assim, gente? O Senhor vai chamar estruturas? Vai chamar o quê? Pessoas. Bruno, Tiago, Tayane, Rodrigo, Débora, João, Paulo. Deus chama pessoas. A parábola dos talentos é muito linda em perceber que ele tinha 3 servos, todos os 3 receberam talentos, e quando ele voltou para a prestação de conta, ele chamou um por um. Vem aqui o que tinha 5 talentos, e aí? Cadê os 5 talentos? Ah, Senhor, está aqui outros 5. Ó, o de 2, vem cá. Não chama grupo não, chama pessoas. A prestação de conta individual. Romanos 14, 12 diz assim: deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Dentro das chamadas de Deus ali, quando Ele te chamar, o que você vai mostrar para Ele em suas mãos em relação ao que Ele te chamou para fazer? O chamado de Deus, ele é pessoal. O chamado de Deus, eu não quero aqui pintar um quadro utópico, falar que é um mar de rosas, porque a grande realidade é que o chamado de Deus, ele é desafiador. Desafiador. Ou seja, como diz a expressão nossa, não é mamão com açúcar. Tanto que o texto diz, em Jonas 1:2, vá depressa à grande cidade de Nínive. Quando Deus chama, Ele já falou, gente. Ele não engana a gente, não. A vida cristã, eu sempre digo isso, essa frase me faz muito sentido. A vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalha. Não vai pensando que é um mar de rosas, não. O chamado de Deus é desafiador. E Deus deixou isso muito claro para os discípulos. E também para o profeta Jonas. Ele diz assim, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade, falou aqui, subiu até a minha presença. Nínive era a capital da Síria. Uma cidade portentosa. Uma cidade grande em número de habitantes, em que muitos historiadores dizem que tinha cerca de quase 1 milhão de pessoas. Era gente demais. Se não bastasse, ela era grande também em estrutura construída. Tanto que os estudiosos falam que elas tinham muralhas que cercavam, com cerca de 30 metros, aqui deve ter o quê? Uns 7, 8, por aí? No máximo, talvez até lá na parte do galpão, uns 9 metros. Imagina 30 metros de altura. E era tão larga que cabiam 3 canhões de guerra, um ao lado do outro, em cima das muralhas. Segundo, os historiadores colocam dizendo que tinham 1.200 torres de sentinela. Soldados. A cidade de Nínive era uma cidade grande, não só em estrutura, não só em habitantes, mas na maldade dela era uma cidade sanguinária. Os assírios, quando eles dominavam os povos, eles matavam de forma cruel. Eles mutilavam as pessoas, cortavam os braços, arrancavam os olhos, empilhavam as pessoas com requinte de crueldade. Olha o chamado. A gente fala assim, Jonas fugiu. Por que esse Jonas? Ir lá e cumprir o chamado, né? Grande maldade e grande pecaminosidade. Tinha idolatria, tinha feitiçaria, prostituição religiosa. E Deus disse para ele, é grande a maldade desse povo.
E você vê tão claramente que esse desafio era tão grandioso, que Jonas, ele se apressa. O texto diz assim, ó, vá depressa. Só que ele se apressa não é para assumi-lo, não é para assumir. De tão desafiador que era o chamado. Então, quando Deus nos chama, a gente não precisa pintar um quadro tópico, não. A vida cristã, Jesus falou assim, ó, os discípulos podem me seguir, mas no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, não tem onde reclinar a cabeça. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Então Deus vai nos chamar para missões, talvez humanamente até mesmo impossível. Mas a grande questão, gente, é que Deus nos capacita para o chamado que Ele nos confia. Nós vamos nesse chamado, mas quem vai à frente de nós nesse desafio, por maior que seja, maior do que qualquer desafio, é o Deus que nós servimos. Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, nunca perdeu uma batalha. Ele inclina o coração do rei para onde quer, e quem está em Cristo é mais do que vencedor. E agindo Ele, ninguém impedirá. Então pode ser desafiador o chamado, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode exaltá-lo, a grandeza, a soberania, o poder, a majestade do Deus que nós servimos. Então a gente não precisa temer ao se render ao chamado, seja de salvação, seja ao serviço, ou seja integral. A gente não precisa temer as adversidades ou as tempestades. Eu preciso temer, não são as tempestades, a presença das tempestades. O que eu tenho que temer é a ausência de Deus. Agora, se Deus é por nós, acabou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por maiores que seja o desafio do chamado, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos ampara e que vai à frente de nós. Então, você se render ao chamado, vai ter decepção, já prepara, está junto, vai vir. Eu comecei a servir lá, seja na igreja, ou fazer um negócio no meu trabalho, fulano me traiu, negou, fez com Jesus, gente, que era sem pecado. Imagina a gente que tinha cheio de falha. Jesus foi traído, sim ou não? Sim ou não? Sim, negaram, Pedro negou, falou que ia com ele até a morte. Não pode contar comigo, se for preciso eu morro por ti. Na primeira oportunidade, falou, quem é esse homem? Nunca ouvi? De onde vem? De onde vai? São as pessoas, vai ter decepção, pessoa que vai falar coisas que vai trazer tristeza no seu coração, mas o chamado quem te deu foi quem? Quem te deu foi quem? Foi Deus. E isso tudo, está tudo bem acontecer, gente. Isso é bênção, porque trabalha o nosso caráter, nos ensina o que é amor na essência, o que Ele viveu por nós, ensina o que é domínio próprio, o que é andar a segunda milha, o que é perdoar como Ele perdoou. Todas as coisas cooperam para o bem. Então eu deixei o chamado de Deus, pastor, porque fulano falou aquilo comigo na igreja tal. Mas para com isso, gente. Quem te deu o chamado? Foi fulano de tal ou foi Deus? Então você não foi chamado, você foi buzinado para alguém. E quem é chamado de Deus não se rende aos desafios, porque sabe quem é que o chamou. É aquele que o sustenta, é aquele que faz a obra na nossa vida. Amém ou não amém? Vamos finalizar? O chamado de Deus, ele é intransferível. Vamos falar aqui, ó. Intransferível. Vamos ler esses 4 aspectos aqui. Primeiro, o chamado de Deus, o chamado tem origem em Deus. Tem origem em Deus. O chamado, ele é pessoal. O chamado é intransferível. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas tentou fugir, mas não conseguiu. Tentou correr, mas fracassou. O chamado veio como uma ordem. Você pode ver no texto aí, veio uma ordem, gente. Uma ordem direcionada a Jonas. Então é uma ordem, não é uma opção. O que isso tem a ver comigo? Nós não podemos e nem devemos colocar nas mãos dos outros o que Deus nos chamou para fazer. Então tem coisas que Deus quer fazer na sua casa. Não fica querendo criar expectativa de que o fulano de tal, o líder do ministério, o pastor, o seu outro familiar, o seu pai vai fazer. Não. O chamado que Deus tem, ele é intransferível. Deus pode usar essas pessoas também? Sim, mas Deus plantou você nas esferas onde você está para poder realizar a obra dele através da sua vida. Está na faculdade, não fica transferindo para outra. Quando vou deixar o clube bíblico, né? Tá, para outro fazer. Vou deixar não sei o que na sala. Você, no seu ambiente de trabalho, você que está lá.
Deus te plantou. Não transfira para outros aquilo que Deus confiou a você. Se algo queima no seu coração, não espere outro fazer, faça você. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre aqueles que creem, que esse ano vai haver salvação de vidas através da sua vida. Isso mesmo, esse ano vai haver salvação de vidas através da sua vida. Quem sabe você não conseguiu, você até hoje, não é que não conseguiu, que até hoje você não levou nenhuma pessoa até Cristo, não veio batizando, mas eu quero declarar que pessoas vão se render a Cristo, vão confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos lugares por onde você passar, através da sua vida. Deus está dizendo para pessoas: abre a tua boca e eu encherei. Para de inventar desculpas na sua mente. Eu não sei. Abre a tua boca e eu a encherei. Você não precisa de mais um curso, você precisa se dispor. A mulher samaritana simplesmente disse o Senhor falou: vai lá para Samaria e anuncia. O endemoniado gadareno, o homem que tinha 6.000 demônios, quando teve um encontro com Jesus, ele foi seguir Jesus. Jesus falou: vai em Decápolis, 10 cidades, e anuncia o que você viveu. Para de criar desculpas, eu preciso aprender, não sei o que. Começa a mover, contar o seu testemunho, igual o cego de Jericó. Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Só sei que eu vivia longe de Deus e agora eu estou apaixonado por Deus. Eu não sei, é só isso, meu irmão. 5 palavras que Jonas pregou, debaixo de uma direção de Deus, transformou uma cidade de milhões, de milhares de pessoas. Não tem a ver com conteúdo que eu vou falar que vai transformar o coração. Tem a ver com disposição, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Para finalizar, o chamado, vou colocar os 5 e 6 juntos aqui, ó. O chamado é intransferível e o chamado é irresistível. Eu tenho toque, eu não consigo fazer um da cor e outro do outro. Irresistível. Irresistível. Tentar resistir é decidir viver frustrado. Jonas tentou resistir, o que deu? Deu ruim. Deu ruim para ele. Toda vez que você tentar resistir, vai dar ruim. Você foi chamado para ser uma bênção, mas quando você resiste o chamado, você se torna provocador de problemas. Os camaradas marinheiros tinham nada a ver com pacote, com situação. E os camaradas começam a sofrer na tempestade porque alguém está fora do chamado de Deus. Então pare de resistir. Você foi chamado para ser luz, sal da terra, luz do mundo, frutificar. Mas quando você resiste, você deixa de ser bênção e se torna um provocador de problemas, de tempestade nos ambientes que você está. Talvez ambientes que você está tumultuado de problema porque você não se posiciona como Deus te chamou para se posicionar. Não resista o que Deus chamou você para poder fazer. E por fim, o chamado de Deus, ele é urgente. Eu acho lindo nesse texto algo impressionante que chamou a minha atenção, que antes mesmo de Deus falar a missão, Ele falou sobre a urgência: vá depressa. Ele nem tinha falado para onde ir, como ir, o que fazer. Deus falou assim, veio a palavra do Senhor a Jonas com essa ordem: vá depressa. Ou seja, para gritar o nosso coração de que o chamado de Deus na nossa vida seja para salvação, para a gente poder se arrepender e declarar Ele como único e suficiente Salvador, seja para voltar dos caminhos dEle, que é o chamado, como eu disse, como geral, ou seja o chamado para o ministério, ou seja o chamado específico. O chamado de Deus, ele é urgente. Os discípulos, quando foram chamados por Jesus, está lá uma palavra em todos: imediatamente. Imediatamente deixaram tudo e segui-lo. Sabe o que isso tem a ver comigo, com você? Que Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em usar a sua vida, em fazer através de você coisas nessa terra, e você talvez está protelando, tentando se esquivar do que Deus tem para fazer na sua vida. Para de ficar contando historinha para você mesmo, para de querer colocar coisas na sua agenda em que não fazem parte daquilo que Deus te plantou nessa terra para você viver. É urgente porque a gente não sabe no dia de amanhã. Eu não sei quantos dias de vida eu tenho, alguém que sabe. Pessoas vão passear e de repente não voltam para casa. Como nós precisamos orar por essas famílias que sofreram lá em Capitólio. A gente não sabe, está num passeio, tudo bem. A gente não sabe o dia de amanhã. E a eternidade está correndo risco. Porque eu sei do chamado, mas não me rendo a ele. Porque não vai ninguém, irmãos, sair dessa terra sem ouvir do Evangelho. Jesus só volta depois que todos souberem de Cristo.
A gente precisa atender urgente, seja qual chamado for, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Porque o que está em jogo é a nossa eternidade, e quando ela chega, ela se torna inalterável. Lembra de Lucas 16, o camarada falando assim: deixa eu ir lá falar para os meus irmãos, me dá uma gotinha de água aí, ó pai Abraão. Não tem. O momento de mudança, de decisão é hoje. Depois que a vida passar dessa terra, findar essa terra, não tem como a gente alterar. Não, meu Deus, agora que eu estou aqui. Não, é agora. Por isso que é urgente, eu não sei do dia de amanhã. É urgente eu me posicionar para cumprir a missão. Porque, segundo algumas redes de missões informam que cerca de 85 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer a Cristo. Tem gente partindo, essa pandemia foi uma realidade. E talvez a pessoa estava comigo aqui há anos no trabalho, eu nunca me posicionei para falar do amor de Deus, orar com ela, enfim, ser um instrumento de Deus, e ela partiu rapidamente. É urgente, é urgente. Chega de ser um espectador. Deus está fazendo coisas lindas do mundo. Se posicione para ser um agente do céu na terra. E você vai viver um 2022 e uma história na sua vida inigualável, inimaginável, abundante, transbordante, plena, que até no meio das lutas, Paulo diz assim: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, estou passando fome, estou tendo fartura, eu tenho tudo, eu não tenho nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você pode exaltar Jesus com uma salva de palmas, porque Ele é o Deus que nos sustenta. É o contentamento, não é arrancado do nosso coração, quando nós atendemos o chamado de Deus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção que Deus inspirar o coração deles. O chamado tem origem em Deus. Então pode se lançar, porque o projeto é certo. A satisfação é garantida. A provisão vem. Se lance. Seja para salvação, seja para ministério, seja para o interno. O chamado é pessoal. Não adianta transferir para estruturas o que Deus chamou. A prestação de contas, ela é individual. O chamado é desafiador, vai ter lutas, e glória a Deus por isso, porque todas as coisas cooperam para o bem, e maior do que qualquer luta é o Deus que nós servimos. O chamado de Deus é intransferível. Não adianta eu falar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o pastor, ninguém. Não adianta eu transferir aquilo que Deus plantou para eu fazer. As experiências que você viveu, meu irmão, os dons que você tem, toda essa gama é exclusiva, o temperamento é exclusivo, não tem ninguém. Existe alguma digital igual a minha? Não existe nem igual a sua. Você é único. Não tem como transferir o que Deus plantou para você fazer nessa terra. É para você realizar. O chamado é irresistível. Resistir é decidir viver frustrado, é insistir em frustração. Não tem como. Jonas tenta resistir e só dá com burros na água, como diz a expressão. E o chamado de Deus é urgente. Vai depressa, Jonas. Você nem precisa saber. Antes de eu falar o que é para você fazer, só vem. Vai depressa. Há uma urgência no chamado. E o dia de dizer: eis-me aqui, é hoje. É agora que o Senhor nos chama para essa grande obra. E eu quero fazer esse convite a você nesse momento. Eu não sei qual desses chamados que fazem sentido para você hoje. Se é o chamado geral, se é o chamado ministerial. Talvez você ainda não foi, você ainda não se rendeu, você está desviado, você está longe de Deus, você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa passar pelas águas. Eu não sei, talvez esse chamado para você hoje é o geral, talvez para você hoje é o ministerial. Você já foi alcançado por essa graça, mas você ainda não se rendeu, não se posicionou, melhor dizendo, para servir o rei. Ou quem sabe o seu chamado ele é integral, onde Deus tem algo muito específico para a sua vida, e você tem tentado se esquivar daquilo que Deus te chamou. Eu não sei quais desses 3 chamados faz sentido para você hoje, mas eu só sei que eles carregam todas essas questões aqui juntas. E eu quero te dar essa oportunidade, ao som dessa canção, para vir aqui à frente, seja para se render ao chamado geral, seja o ministerial, seja o integral. Eu quero convidar você ao som dessa canção. Vem depressa. Nem pensa muito no sentido de protelar. Se posicione já, porque Deus tem algo lindo nesse ano de 2022 para fazer na sua vida e através de você.